Olá rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Primo. E olha lá, vamos ver esse aqui, ó. Prisão de Alcatraz por dentro. Que prisão é essa? Não sei, vamos ver. Como foi a fuga da ilha mais vigiada dos Estados Unidos? Eita lasqueira, vamos dar aquele like maroto e vamos ver o que tá rolando aqui. Alcatraz é sem dúvidas uma das mais fascinantes do mundo. Afinal, como viviam os prisioneiros de Alcatraz e como funcionava todo o sistema dessa ilha e como que alguns deles conseguiram escapar dessa ilha. Caralho, o bicho era foda, hein? O bicho era bandido, rapaz. Totalmente isolada. Estevão pelo mundo. Ó, já botou uma musiquinha daquele estilo, né? Pra chamar a atenção da galera. Porra. Passa aquela sensação de curiosidade, né, velho? Nostalgia, pá, o que vem por aí? O seguinte, a prisão era no meio do mar, no meio do nada, e os caras ainda fugiu. Pensa como é que eram os bichos antigamente. Caralho, velho. Nessa ilha, os criminosos mais perigosos dos Estados Unidos ficavam isolados. Funcionava basicamente assim: se você se comportasse aqui, você poderia ser preso em uma prisão normal. Diferente do que muita gente pensa, Alcatraz nem sempre foi uma ilha que abrigava um presídio. De 1850 até 1933, essa aqui não era a prisão de Alcatraz, essa aqui era uma base militar. Foi só nos anos 30 que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos adquiriu a ilha para transformá-la numa prisão de segurança máxima. Agora, o mais interessante é que a prisão já existia, porque os próprios presos construíram as suas celas com suas próprias mãos para que eles se trancassem lá no comecinho do século 20. Sim, enquanto ainda era uma base militar. Tu já parou para pensar na loucura que deve ser você construir a sua própria prisão? Talvez por isso que muitos deles acabavam tentando até se matar. E aí você pode estar pensando, será que é por isso que alguns conseguiram fugir? Dizem até que alguns saíram e hoje moram no Brasil. Eu vou te mostrar os Eita porra. Ó, vice. detalhes da fuga nesse vídeo. Caralho, deve ser muito massa o cara visitar um lugar desse, né, velho? Porra, só falta o dinheiro, né? E vontade a gente tem bastante. Esse lugar é muito macabro. Imagina só você passar anos ou décadas isolado numa ilha fria, gelada, com neblina. E preso. Toda essa ilha hoje é um parque. A prisão mesmo, ela fica lá em cima. Ao mesmo tempo que é super pacífico e calmo, remete a uma sensação de desespero, sabe? Ficar imaginando você passar a vida inteira numa ilha minúscula como essa. Essas aqui são as chaves reais das celas. Olha que loucura, que imensas. Em 1866, a única missão de Alcatraz era proteger São Francisco de invasores. Então eles instalaram aqui 111 canhões, como este aqui que você está vendo, que tinha um poder de alcance de até mais ou menos 5 quilômetros. Você tinha noção que um canhão atirava tão longe assim? Mas tudo isso é bem antes de Alcatraz se tornar uma prisão de segurança máxima. Caralho, você parece aquele... Como é que é a prisão do The Walking Dead, rapaz? Ah, toda prisão é parecida? Ah, tá, desculpa. Mas que é parecida é? Ah, ele gosta de uma musiquinha, né? Ô, louco, velho. Assim que os detentos chegavam aqui, eles ganhavam um livrinho como esse aqui, ó.
tá dentro dessa cela. Esses livrinhos tinham todas as instruções que eles teriam que seguir durante o seu tempo aqui em Alcatraz. Agora eu vou entrar no bloco D. O bloco D era considerada a prisão dentro de Alcatraz. Funcionava assim, eles tinham que seguir absolutamente tudo à risca, se comportar mesmo. O lema aqui era: você vai receber tudo para sobreviver. Alimentação, cuidados médicos, uma cama e um teto. Todo o resto é privilégio. Então, para você ter uma visita, por exemplo, de alguém, uma visita de 45 minutos de alguém a cada mês, você teria que se comportar muito bem. Qualquer escorregada, qualquer deslize poderia fazer com que tudo fosse por água abaixo. Assim que os prisioneiros chegavam aqui, eles tinham que ficar 30 dias na sua cela trancados e só tinham 1 hora livre para poder sair, se alimentar e voltavam. Se em algum momento desses 30 dias eles aprontassem qualquer coisa, o marcador zerava. Então, se ele Puta que pariu. Aí fudeu, hein? tivesse, por exemplo, no dia 28 ou 29 desses 30 dias e fizesse qualquer coisinha errada, o marcador zerava. Começava e esse regime do começo. começava de novo do dia 1, até que eles pudessem provar 30 dias perfeitos de comportamento para daí sim começar a vida na prisão. E nesse bloco D, os prisioneiros ficavam presos o dia inteiro. Era a pior parte de Alcatraz, ninguém queria vir pra cá. Eles só podiam sair uma vez por semana para tomar banho, ou em alguns casos se exercitar. E uma loucura é que vários desses presos eram extremamente inteligentes. Alguns tinham até um QI super elevado, mas tristemente usavam isso aí pro mal. E no bloco D, das celas 9 a 14, conseguia ser ainda pior. Existiam as solitárias. Aqui, além deles ficarem isolados, não ter cama, não ter pia, não ter travesseiro, não ter nada, tava tudo escuro. Eles fechavam essa porta aqui, ó. E essa solitária era o verdadeiro pesadelo de qualquer prisioneiro em Alcatraz. O negócio é o seguinte, ele ou melhora ou se fode mais ainda, né, velho? Aí a escolha era de cada um, né? Já tava ali porque fizeram coisa errada. Então agora é a redenção, né? Ou vai ou racha, ou melhora ou se fode. Tem essa. Chegou ali é daquele jeito. Se todo presídio fosse assim, duvido se teria tanto crime como tem hoje. Com certeza não. Tô falando no Brasil, nos Estados Unidos é outra coisa. Os caras iam pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer qualquer coisa. Se os presos tivessem um bom comportamento, eles podiam ler de 75 até 100 livros por ano, que é muita coisa. E essa aqui era Daí os caras iam ficar inteligentes pra caralho. a biblioteca que eles tinham acesso. Mas olha só a tensão que era essa biblioteca. Tudo cercado, tudo gradeado para todos os lados. Fora que haviam vigias o tempo inteiro de olho em cada movimento que eles faziam. E também, se houvesse qualquer livro, qualquer material de leitura que sugerisse uma fuga ou algum jornal relatando a fuga de algum prisioneiro em outro estado, esse material era retirado de circulação na hora. Olha que a gente consegue ver uma cela mobiliada. E os presos tinham nas celas algumas coisas como a Bíblia, alguns podiam fazer pinturas, tudo ia muito de acordo com o comportamento deles. E aqui era onde muito raramente os presos recebiam uma visita. Era um vidro blindado, zero contato, que a gente consegue ver, olha só, a grossura do vidro. A grossura dele do tamanho do comprimento do meu dedo, olha isso aqui. Muito grosso. Só que para isso acontecer, lembre, eles tinham que se comportar muito bem. E na frente desse visitation tem isso aqui, ó, a Broadway. Olha que loucura. Eles colocaram o nome de avenidas famosas em vários corredores aqui do presídio. Por exemplo, esse aqui é o Broadway, lá na frente tem Michigan. Tem nada a ver com Broadway, nada a ver com Michigan. Mas eu acho que é melhor do que 1, 2, 3 ou só A, B ou C, né? Agora a gente vai conhecer o pátio de recreação deles, onde os presos passavam algumas poucas horas do seu tempo livre. Contratei ali alguns modelos para ilustrarem o que os presos faziam. Sim, alguns jogavam softball, outros jogavam damas, alguns dominó. Na verdade, aqui era um espaço mesmo para que eles pudessem se entreter e ter alguns momentos para não ficarem só pensando em escapar de Alcatraz. E saindo desse pátio onde tinha o banho de sol, a gente tem uma vista linda para Golden Gate Bridge, a famosa ponte de São Francisco. Por sinal, se você não viu o meu vídeo completo sobre São Mas com certeza eles não poderiam sair como você está saindo. Francisco, ele tá aqui no canal e você tem que conferir. História da cidade, onde comer, sair, onde ficar, tá muito legal, muito completo, vale a pena. Queria também pedir pra você que já chegou até aqui nesse vídeo, deixar um like. O seu like é muito importante, todo o material que eu faço aqui eu faço com muito amor, carinho e dedicação. Dá um trabalhão, mas eu amo, eu sou apaixonado pelo que eu faço e o seu like me ajuda demais a poder seguir em frente e fazer com que o YouTube continue recomendando o
nosso conteúdo aqui na plataforma. Então, conta com o seu joinha, tá bom? Nossa, mas vamos voltar pra dentro, porque porque o vento aí tá pra fuder, hein? isso aqui é um vento, um frio. Dizem que apesar do vento e do frio, era o único momento de liberdade deles, que eles ignoravam a temperatura pra poder ficar um pouquinho em contato com o ar puro. Eu não duvido. E uma curiosidade legal é que tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular assim que você chega aqui pra escutar a história de Alcatraz de acordo com os pontos que você vai passando. Ai, que frio, tchau! E olha só, você não pode repetir o passeio. Depois que você faz todo o passeio, ele fala, ó, você já foi, agora só amanhã. Deixa outras pessoas agora conhecerem a prisão. Agora eu cheguei no refeitório onde eles se alimentavam. A comida aqui em Alcatraz era considerada uma das melhores dentre os presídios dos Estados Unidos. Tanto que os guardas também comiam as mesmas comidas que os presos, sim. E a comida não era toda limitada, como a gente vê muito em filmes, sabe? Que era um pedaço de pão e um copo d'água. Não, eles podiam se servir com Ali era regado. com abundância, mas tudo que era colocado no prato, eles teriam que comer até o final. Pegue o que quiser, mas coma tudo que pegar. Em alguns momentos, como por exemplo o dia de ação de graças, eles faziam alguns menus especiais, mas isso era uma coisa bem rara, né? Pouquíssimas vezes acontecia. Normalmente era uma comida simples, mas considerada muito boa. E nesse local aqui eram servidas 3 refeições, 3 vezes por dia. Cada refeição duraria 20 minutos. Imagina só, 200 homens aqui, menino. Uma faca e um garfo na mão. Eles tinham que pensar em alguma coisa, né? Vamos rolar uma rebelião. Aí eles instalaram algumas latas com gás lacrimogêneo. Afinal, caso acontecesse alguma grande rebelião, eles ativariam esse gás. E sabe o que aconteceu? Nada. Eles nunca usaram as latinhas. Graças a Deus, né? Porque eles não iam matar todo mundo, não só os presos, como os guardas. Todo mundo tava aqui porque o gás, todo mundo ia respirar. E durante esses 29 anos, Alcatraz nunca registrou uma fuga bem sucedida. Mas é claro que a gente vai falar da fuga mais famosa. Daqueles 3 prisioneiros que conseguiram fugir, mas até hoje ninguém sabe se eles estão vivos ou mortos. Eu tô falando de Frank Morris e dos irmãos Anglin. Em 11 de junho de 1962, eles simplesmente desapareceram das suas celas. A questão é que não eram apenas os 3 que iriam fugir, eram 4, mas um ficou para trás. E para escapar, os irmãos passaram meses arquitetando um plano de fuga. A ideia era criar dummies, como se fossem cabeças de mentira, para colocar nas camas. Então, enquanto eles estivessem fugindo, os guardas imaginariam que eles estavam lá, tranquilos e plenos. Não, ninguém tá pleno numa prisão. Além disso, eles conseguiram arquitetar para que os 4 ficassem cela a cela, lado a lado, aqui na prisão e pudessem dia após dia criar um material para fuga. Que seria o quê? Absolutamente tudo que eles viam no dia a dia deles na prisão, eles tentavam incluir no seu plano de fuga. Desde colheres roubadas da cozinha para fazer escavações na cela, que depois eles cobririam com instrumentos musicais e outros itens que eles usavam no seu dia a dia, até mesmo capas de chuva. Eles juntaram dezenas de capas de chuvas e de material para criar uma espécie de bote flutuante. Durante a fuga, 2 dos 4 teriam que ficar inflando o bote o tempo inteiro, enquanto os 2 outros remariam até a costa de São Francisco. A questão é que ninguém sabe de fato se eles sobreviveram, porque as águas daqui são tão geladas que em até 2 horas nadando você pode morrer de hipotermia. Fora os tubarões brancos, também a corrente, que é muito forte. E hoje tem várias teorias de que 2 desses fugitivos estejam no Brasil. Sim, olha essa foto aqui. Essa foto foi tirada no Brasil e algumas outras... Eita lasqueiro, o Brasil é o antro da perdição mesmo, né? Como é isso aí? O que estão fazendo aqui, rapaziada? Será que é verdade ou é mentira? Será que os caras estão no Brasil ou estão na boca do tubarão? Na barriga do tubarão? E agora? autoridades reconheceram, dizendo que sim, eles estão no Brasil, eles estão vivos, mas ninguém nunca conseguiu provar isso. Já muitos outros dizem que em poucas horas eles acabaram sim morrendo. Isso porque alguns itens que eles estavam levando foram encontrados, como contatos que eles iriam usar para falar com pessoas conhecidas quando eles chegassem na costa, mas até hoje eles seguem listados como desaparecidos. A polícia americana só vai encerrar esse caso quando eles tiverem 99 anos de idade, ou então quando eles finalmente forem encontrados. Se você quiser, tem um filme bem legal de Clint Eastwood do finalzinho dos anos 70 chamado Escape from Alcatraz, né? E nesse filme dá pra você entender um pouco mais da história, bem legal. Esse lugar aqui atrás de mim era o Salão Social, mas ele foi queimado quando alguns índios ocuparam a ilha em 1969. Depois que Alcatraz foi desativado e essa prisão já não funcionava mais, por 19 meses, alguns nativos vieram pra cá e resolveram ocupar a ilha, de acordo com uma espécie de decreto que o governo dizia que era permitido ocupar áreas
não utilizadas pelo governo. Enfim, alguma espécie de brecha que parecia que legalmente eles poderiam estar aqui, mas depois de 19 meses eles foram retirados. E durante o tempo em que eles estiveram aqui, esse salão social foi queimado. O salão social era utilizado para que os oficiais pudessem relaxar. Depois das 5h30, das 17h30, quando os presos ficavam trancados, eles vinham aqui jogar, tinha pista de Em jogar, festejar, dançar e fazer muitas outras coisas que não pode falar. boliche, eles jogavam cartas, jogos, era o momento de relaxar dos oficiais. É importante você saber que aqui em Alcatraz só haviam homens, tanto prisioneiros quanto funcionários. E aqui na ilha também eles criaram um morgue para guardar os mortos. Sim, era muito raro, né, alguém morrer aqui em Alcatraz, mas caso isso acontecesse, eles tinham um lugar para guardar os corpos até levá-los para a terra. Caralho, olha que vídeo top, porra. Gostei demais. Não sabia da história do Alcatraz, não. Vou até ver o filme depois pra ver qual é que é do pastel.